Oi, gente! Graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo, meus queridos irmãos e irmãs de todo o Brasil. Esse que vos fala, seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Estamos juntos, estamos nesta caminhada. Hoje é um dia especial em que estou falando com milhares de pessoas ao mesmo tempo. Estou falando com o mundo inteiro, porque onde estiver pessoas que entendem o português, pode estar me ouvindo. E para mim é um prazer. Então eu quero mandar um abraço para todos vocês, principalmente os que estão inscritos no meu canal. Eu agradeço de coração a todos vocês. Quero mandar aqui um abraço para o nosso irmão Moacir, o meu querido irmão, lá do Pernambuco, lá da capital do Pernambuco. Também o nosso irmão Mateus, lá de Presidente Prudente. E o nosso irmão Nilson Brandão. Nilson Brandão, eu passo um telefone para você. Se você quiser entrar em contato comigo, eu vou passar o telefone e você pode falar comigo e deixar aí o seu recado. Se eu não te atender, você deixa o seu recado. Eu sou fulano de tal, assim, 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 assim. Eu entro em contato com você. Como os outros têm feito, eu entro em contato e nós vamos trocar aquela ideia, bater aquele papo. E o meu telefone é esse, o código aqui é 19. Então o telefone é 97658579. Repito de novo. 97658579. É o código 19. Você sabe que antes do 9 você tem que pôr um outro 9, né? E você pode deixar o seu recado. Eu sou fulano de tal, assim, assim. Você, o Rogério, o irmão Antônio, qualquer um dos irmãos que está sempre escrevendo e quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato, que eu tenho sempre na parte da tarde. De manhã eu tenho meus afazeres, mas sempre depois das 2 horas eu estou aí disponível até umas 5 horas da tarde, eu estou livre para bater um papo, trocar uma ideia aí, e nós estamos juntos aí. Então vamos lá. A mensagem que eu tenho para nós, o título é esse: nasce, vive e morre sem conhecer o Evangelho. É o que acontece. É o título da mensagem. Há muita gente que nasce de pequeno, elevado, com o costume que faziam os judeus, uma prática que havia em Israel. Levava a criança aos 8 dias de nascido para ser apresentado e circuncidado. Ao 8º dia, principalmente do sexo masculino. E era o primogênito que era feito isso. E até hoje, esses movimentos religiosos continuam fazendo a mesma coisa, não mudou nada. Continua. E a pessoa vive, se torna obreiro, presbítero, diácono, evangelista, pastor, morre e não conhece o Evangelho. Mas antes disso, de eu entrar na mensagem, eu quero contar uma ilustração. E nessa ilustração você vai tirar a conclusão. A ilustração nos serve muito, é como uma parábola. As parábolas servem para nos ajudar. A parábola não é a realidade, é apenas para ajudar a encaixar, abrir o entendimento das pessoas quando se fala, quando Jesus falava em parábola, não é que estava acontecendo aquilo, filho pródigo, lá, né, aquela passagem lá da mulher que ficou ali perturbando o juiz, até o juiz fazer justiça, tudo aquilo ali. Quem é o meu próximo? O filho ali, Lázaro, o rico e Lázaro, o mendigo Lázaro. Aquilo é
ilustração. Não é nada mais do que isso. Muita gente pega isso, quer levar no pé da letra, achando que isso é uma verdade. Não é uma verdade. É como Salmo. Salmo não é verdade, não é aliás, Salmo não é mandamento nem ordenância. Salmo é cântico. Nada mais do que isso. É como uma pessoa que hoje compõe uma música, ele compõe o que ele quer. Eu te darei o céu, meu bem. Como tem uma música cantada pelo Roberto Carlos que diz: eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Quem é ele para dar o céu para alguém? Eu construirei um mar de cristal para você. Então isso é coisa da cabeça da pessoa. Então isso não se pode se apegar. Não, mas aqui no Salmo está escrito. Não é mandamento nem ordenância. E ainda que seja mandamento e ordenância, nós, gentil, não tem nada a ver com mandamento e com ordenância, porque nós não somos judeus. Este livro foi escrito para os judeus. Foi escrito por eles e para eles, e tinha que permanecer com eles. Mas os romanos foram lá, tomaram, tiraram e fizeram o que eles hoje fizeram. Fizeram caber dentro desse pequeno livro todas as histórias contadas desde a saída do povo do Egito até o Apocalipse. Eles fizeram caber dentro desse livro pelo Padre Jerônimo. O Padre Jerônimo foi quem escreveu este livro no quarto século. Terminou no ano 382. Se você não saiba, se o seu pastor, o seu líder nunca disse isso, porque ele quer continuar te mantendo na rédea curta, mantendo com os seus olhos vedados, para que você não conheça a verdade. Mas a ilustração se diz que um certo peixinho, ele ficou curioso, queria saber o que era água. E ele perguntou: mamãe, o que é água? A mãe disse: não sei o que é água. Pergunta para o seu pai. Ele chegou: papai, o que é água? Água? Eu não sei o que é água, não. Pergunta para o seu avô. O peixinho foi até o avô e perguntou: vovô, o que é água? O vovô falou assim: vem comigo, me acompanha. E ele saiu do lado do vovô. Quando chegou bem na margem do rio, na beirinha do rio, o avô deu uma rabanada, jogou o peixinho na areia, ali na beira do rio. O peixinho caiu na areia, viu um mundo completamente diferente. Ele vivia num mundo onde que ele não conhecia. Ele estava ali, lá para cá, rolou naquela areia para lá, para cá, bateu, tal. Ele quis puxar a respiração. Quando ele tentou puxar a respiração, porque o peixe, ele depende da água para viver. Como tem aquela música que disse, cantada pelo o saudoso Juscelino Kubitschek, que foi presidente, que fundou Brasília, ele cantou a música: como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Não poderei, não poderei, sem a minha companhia. Uma coisa assim. Então, não pode um peixe viver fora da água, jamais. Então, aquele peixe começou a se bater, aquele peixinho. E o avô, vendo que o peixinho poderia morrer, ele chegou bem próximo, deu uma rabanada e jogou o peixinho de volta dentro da água. O peixinho caiu, deu uma respirada, olhou para o vovô: ah, vovô, agora eu sei o que é água. Água é vida. Nós não conseguimos viver fora da água, que a nossa vida, nós nascemos aqui, vivemos aqui, mas eu não sabia o que era água. Água é vida. E é uma grande verdade, porque você sabe que até nós dependemos da água. Tudo nós dependemos da água. Os animais, as aves, enfim, toda a floresta, tudo depende da água. A água é vida. Então, o que eu aprendo com essa ilustração? Há muita gente que nasce dentro do Evangelho. E de pequeno, de pequenininho, os pais levam.
que isso não traz. Se você olhar ali para Lucas, no capítulo 2 de Lucas, no versículo 25, você vai encontrar que está bem claro, só que a mente, os olhos espirituais, a mente está fechada. Não adianta ler e reler este livro quantas vezes, mas se Deus não abriu o entendimento do homem e da mulher, você continua cego, como muitos teólogos são cegos. Professor de escola bíblica dominical, bacharel em teologia, são homens cegos, homens letrados, mas são cegos porque o Espírito Santo, como diz Jesus, graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que não ocultasse, que ocultasse dos intelectuais, dos homens sábios, revelasse a quem? Aos pequeninos. Por quê, Pai? Porque isso é do teu agrado. Deus nunca chamou homens sábios, homens entendidos. Deus chamou homens pescador, homens da roça, homens simples. Como a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto, ali da Judéia. Ele não veio ao sumo sacerdote, os principais ali do templo. A palavra veio a João, que vivia do quê? Ele tinha uma veste de couro de camelo. Ele comia mel e comia, se alimentava de gafanhoto. E a palavra veio a ele. Deus revelou a ele. Deus revela quem Deus quer, da forma que ele quer. Então não adianta o seu buscar, porque eu vou me aprofundar. Se aprofunda, mas continua sem entender. Então as pessoas é levado pelos seus pais, como ali no capítulo 2 de Lucas, e no versículo de número 25, levando Jesus aos 8 dias de nascido, porque era um costume da lei. Pronto, está bem claro. Era um costume da lei. Então a palavra era, o que é? Passado. Pronto, acabou. E do sexo masculino, e era o primogênito, Jesus era o primeiro. E eles fizeram o quê? Simeão apresentou Jesus conforme o costume da lei. Então essas coisas não podem mais, nos dias de hoje, continuar, e continua. Então a criança nasce, é levado pelos pais, cresce dentro da igreja, ouvindo aquele blá blá blá, 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 toda aquela besteiraiada, bobeiraiada que eles aprendem ali dentro, que é tudo bobeira o que aprende ali dentro, não tem nada a ver. Eu já disse um certo dia para um pastor, a igreja, essa tal de igreja evangélica, que para mim é protestante, não tem nada de evangélico, porque evangelho é poder. Esse movimento não tem 1% da Bíblia. Falei para um pastor, vai na minha casa para nós conversar. Até hoje ele não veio. Por quê? Porque ele sabe que não adianta. Eu quero mostrar dentro deste livro, aonde tem aqui fundador, presidente fundador. Presidente fundador do quê? Se o único que fundou a igreja foi aquele que na cruz morreu, ressuscitou. Esse foi o único que veio aqui a este mundo fundar a sua igreja. E a porta do inferno, da sepultura, não prevalecerá contra a minha. Ele não diz do homem, mas contra a minha igreja. Então a pessoa vive, vai crescendo, logo se torna ali cooperador, ali dentro daquele movimento. Logo você vai diácono. Para que serve um diácono da igreja? Para olhar carro na rua. Não é nada mais do que isso. Fica para baixo, para cima, correndo atrás, olhando o carro, tá? Vai até na esquina e volta, tá. É para isso que eles são escolhidos. As esposas dele também hoje estão colocando marido e mulher. Por quê? Porque a mulher fica na porta, ajudando, aconselhando, olhando as crianças, recebendo as pessoas que chegam, arrumando lugar para as pessoas sentar e assim por diante. Vai a presbítero. De presbítero, eles vão a evangelista.
Isso tem um preço, isso não é de graça, não. Depois de presbítero, eles vão a evangelista, evangelista vão a pastor. De pastor, ele pode chegar até presidente, mas morre sem conhecer o que é o evangelho. Morre de velho, 80, 90 anos, sem conhecer, sem saber como aquele peixinho, o seu pai, a sua mãe, já era adulto, era já crescido, adulto, e não conhecia o que era água. Eles andavam ali para lá, para cá, descia, papá, ali, nadando sobre... Mas não sabia. Perguntou, o que é água? Não sei o que é água. Não sabia. Somente o seu avô pôde mostrar para ele que a água é vida. Então, assim, muita gente vive dentro desse movimento, não sabe que o evangelho é vida. É poder, como diz o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho. Ele não se envergonhou da seita que ele servia, que eram os fariseus, saduceus. Ele foi chamado, ele diz, não me envergonho do evangelho dos homens. Não, não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o quê? É o poder para transformar homens e mulheres. E eu pergunto, esse povo dentro desse movimento tem alguma transformação? Só sabe acusar os outros, apontar o dedo. Fulano vai para o inferno. Aquele fulano está bebendo, lá. Essa mulher, aquele homem ali, o meu vizinho, ouvindo música, fica nas baladas, fica para lá e para cá, vai tudo para o inferno. É o que sabe fazer isso. Quer dizer, que eles não sabem o que é o evangelho, e o evangelho é transformação de vida. O evangelho é pureza. O evangelho, quando veio, ele revolucionou, porque os judeus estavam presos na lei de Moisés. E o evangelho chegou e mudou completamente o sistema dos judeus. 613 mandamentos deixou de existir e passou agora a existir o poder do Espírito Santo na vida daqueles pela qual Deus deu esse privilégio, esta graça para nós, gentios. Meu irmão, você entendeu a mensagem? Está bem claro. Curte e compartilha, divulga estas mensagens para que mais pessoas possam nos achegar, para que possamos ter mais e mais visualização nas nossas mensagens. Graça e paz para todos vocês. Goodbye, goodbye.